Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vinícius. Estamos aqui para mais uma aula do Genilocos, certo? E hoje vamos falar sobre clonagem e exame de DNA. Então, na aula de hoje nós abordaremos as seguintes temáticas, né? A engenharia genética, a clonagem de DNA, tesouras moleculares, eletroforese e identificação de pessoas pelo DNA. Então, falando primeiramente sobre o que seria engenharia genética, né? Vendo essas duas palavras, nós poderíamos, né, meio que com a forma de intuição, chegar à conclusão do que se trata a engenharia genética, né? Engenharia se trata dessa ciência responsável por calcular, né, por predizer, por tentar manipular, né? E a genética se diz justamente sobre o material genético biológico das espécies, né? Não só do ser humano, como também dos animais, das plantas, né? Então, a engenharia genética é um conjunto de técnicas de manipulação do DNA que permite isolar e multiplicar genes e também transferi-lo de um indivíduo para o outro, mesmo entre espécies distintas. As principais cobaias desse método são os micro-organismos, como bactérias e vírus. Bom, a explicação para que as principais cobaias sejam bactérias e vírus é justamente porque em um laboratório a gente consegue pegar uma amostra, né, muito grande, um número muito grande de indivíduos e permite aí que o cientista, né, faça e refaça várias vezes os estudos em um menor período, em um menor espaço de tempo, né? Então, dentro da engenharia genética, nós temos o conceito que se trata da clonagem do DNA. Certamente vocês já ouviram falar em clone, né, em clonagem, e a base genética é explicada justamente pelo DNA, pela clonagem desse material de informação, né? Então, a clonagem de DNA significa produzir inúmeras cópias idênticas de um mesmo fragmento da molécula de DNA, né? Então, são cópias idênticas, são clones de DNA. Esse processo tem início com o isolamento. Depois de isolado, esses trechos são introduzidos no DNA de outros organismos, principalmente vírus e bactérias, chamadas vetores. Então, vamos supor que eu tenho um DNA, né, que é grande, e eu quero isolar, né, eu quero fazer a clonagem, me interessa apenas o último terço desse DNA. Então, a gente vai pegar esse último terço, certo? Vai isolar ele e vai colocar esse trecho em outro DNA para que ele possa ser lido, né? Ter sua transcrição, ter sua tradução, como vocês viram nas aulas passadas, e ter como resultado final os resultados como produto desse último terço que é a minha intenção e não o material como um todo, né? Não o DNA como um todo, né? Então, ao se reproduzir, esses micro-organismos multiplicam as moléculas recombinantes, dando origem a um grande número de cópias idênticas. Então, esse material vai lá para a bactéria, digamos assim, né? Vamos pegar um trecho de A a B do DNA, coloca no DNA da bactéria. A bactéria vai se reproduzir com esse trecho, né, de A a B, um exemplo só, dentro do seu material genético. Como ela se reproduz rápido, vai ter aí com certeza vai ter aí várias moléculas com esse trecho repetidos, entendeu? Então, logo, é assim que acontece a clonagem. E aí, algumas bactérias, além de possuir o seu cromossomo circular, eles possuem também moléculas menores e também circulares de DNA, chamadas de plasmídios. E aí, nos plasmídios estão, em geral, genes que conferem às bactérias resistentes aos antibióticos. Então, assim, a bactéria, ela possui deixa eu colocar na próxima imagem aqui. Ela possui um material genético circular, como está representado aqui nessa imagem, perdão, que é chamado de plasmídio. Esse plasmídio contém informações genéticas, certo? Contém informações genéticas e está separado do cromossomo bacteriano. Então, são informações genéticas extra, digamos assim, né? Que estão para além do cromossomo bacteriano.
E esse plasmídio ele pode ser transportado para outras bactérias, de várias formas, né? Para outras bactérias. E aí é um forte fator, então, né, de variabilidade genética nas bactérias. Por isso que as bactérias possuem várias cepas e algumas cepas são mais resistentes que outras, justamente por essa variabilidade genética que é permitido por esse DNA circular, que é o plasmídio. E aí, na clonagem de DNA, né? Claro, por que a gente quer clonar DNA? Né, os seres humanos querem clonar DNA. A gente quer clonar DNA para ter resultados que beneficiem a espécie humana, né, que beneficiem as condições de saúde, o suporte em saúde às pessoas, certo? Então, até a produção de certos hormônios da espécie humana já tem sido realizada por meio de técnicas de clonagem, como é o caso da insulina. E aí essa imagem aqui ilustra, ó, lá em 1951, 4.500 kg de pâncreas de porcos para fazer 450 gramas de insulina, né? Ou seja, uma produtividade pouco é, eficiente, né? Pouco eficiente, porque de 4.500 kg de pâncreas de porcos, apenas 450 gramas de insulina foram tiradas. E aí, com a engenharia genética, né, com essa manipulação de informação genética, de DNA, hoje nós conseguimos fazer isso através de bactérias que são geneticamente modificadas. E aí, em um espaço físico muito menor e um espaço de tempo também muito menor, a gente consegue fazer aí uma produção de insulina em escala industrial. Então, isso é só um dos exemplos de como é importante aí, né, a, a engenharia genética. E aí, vamos lá. Falando sobre clonagem de organismos multicelulares, o que são organismos multicelulares? São organismos que que não são compostos por apenas uma célula. Né? Multicelulares são compostos por várias células. Né? E essa clonagem nesse organismo é da seguinte maneira: vai reproduzir no laboratório um acontecimento natural, a reprodução vegetativa, ou estimula-se o laboratório o surgimento de gêmeos monozigóticos, né? Ou seja, como é que faz uma clonagem? Primeiro, reproduzir em laboratório um acontecimento natural. O que seria isso? Seria, basicamente, você fazer em laboratório um processo de fecundação, com formação de zigoto, né? E a partir de um óvulo masculino e um óvulo feminino, né? De um gameta masculino e de um gameta feminino, aliás, né? Que o feminino seria o óvulo e o masculino seria o espermatozoide, né? Então, recolhem-se sêmen e óvulos de animais selecionados que possuem características de interesse e promove-se a fecundação em laboratório. As células originadas são separadas artificialmente e implantadas em fêmeas, mães de aluguel, onde se completa o desenvolvimento embrionário. Aí vai ter a formação aí de indivíduos geneticamente idênticos. Formam-se então clones de animais de interesse para o ser humano. Ou seja, se nós temos aí uma espécie, perdão, se nós temos aí uma espécie, né, que nós queremos reproduzir em específico, seja um tipo de boi muito saudável e saboroso para venda, seja um tipo de qualquer outra espécie multicelular que possa ser reproduzida, nós vamos, né, nós não, os cientistas no caso, né, vão fazer que ocorra a fecundação. E esse óvulo, para que possa se reproduzir, né, vai para um outro indivíduo, uma mãe de aluguel, onde vai ter o desenvolvimento dele. A partir das células somáticas, né, uma célula receptora, o ovócito é retirado do ovário de uma ovelha da raça Blackface tem seu material genético removido com auxílio de uma micropipeta. Uma célula 2N, retirada da glândula mamária de uma ovelha adulta da raça Finn-Dorset, foi mantida em estado de quiescência. Essa célula foi fundida ao ovócito deprovido de material genético nuclear.
O ovócito, agora com o núcleo 2N, foi estimulado a iniciar o desenvolvimento embrionário. O embrião, com poucas células, foi introduzido no útero de uma mãe de aluguel, né? Então, foi justamente o que eu tenho falado, né, sobre pegar um ovócito, que é um gameta feminino, sem material genético, certo? E introduzir aí um núcleo 2N, né? Que, se vocês sabem, que é um núcleo diploide que fala. E aí, a mãe de aluguel foi só o receptáculo ali, que não vai fornecer nutrientes, fornecer tudo aqui, todas as condições favoráveis para que haja aí o seu desenvolvimento. Então, aqui é só uma ilustração, né? Onde tem aqui, ó, a ovelha Blackface e a ovelha Findorser, e pegou o ovócito, né, da ovelha e pegou as células mamárias dessa outra ovelha. E aí, juntaram e, com descarga elétrica, estimularam a fusão celular e a divisão celular. E aí foi todo aquele processo de gametogênese, né? Ou gametogênese não, desenvolvimento embrionário, né? Até formar um clone perfeito aí da ovelha Dorset. Isso na mãe de aluguel, na mãe da Blackface. A partir de células embrionárias, a bezerra Vitória, né, que é um exemplo da raça cimental, que nasceu em 2001 no campo experimental Sucupira, na Embrapa, né, esse aqui é um exemplo. E aos 3 anos de idade, Vitória, né, a vaca, recebeu um sêmen de um touro de raça e deu à luz no dia 19 de fevereiro a seu primeiro filhote, a bezerrinha Glória. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, a clonagem de organismos celulares continua sendo a explicação seguinte. A gente entra numa questão muito complicada quando se trata de clonagem de seres humanos, porque não é permitida por lei, mas a clonagem terapêutica sim. Mas essa clonagem terapêutica não é a clonagem do indivíduo como um todo, é a clonagem de genomas. Genoma é o conjunto material genético do indivíduo, certo? Então, é uma questão ética ainda, né, que está em questão, porque ainda não se sabe até que ponto seria benéfico um clone de um indivíduo ser humano, né? Então, apesar de genotipicamente, né, ou seja, apesar do seu material genético ser idêntico, eles não terão exatamente os mesmos fenótipos. Isso é muito importante. Por quê? O DNA mitocondrial pode conter alguns genes associados a doenças, como é o caso da doença humana chamada atrofia óptica de Leber, um tipo de cegueira. E aí, como já foi falado nas aulas anteriores, o DNA mitocondrial é sempre passado pela mãe, certo? Sempre passado pela mãe. Então, por mais que a mãe seja só de aluguel, o DNA mitocondrial vai ser quem vai passar para o filhote é ela, né? Então, esse DNA mitocondrial pode estar associado a algum tipo de doença, ou então algum tipo de qualquer outra característica. Então, testes de maternidade para constatar quem é a mãe de uma criança podem ser feitos pela análise do DNA mitocondrial, pois a mitocôndria, como eu falei, dos descendentes são herdados apenas da mãe. Agora eu vou falar sobre tesouras moleculares. E é o seguinte, há algum tempo, né, descobriu-se que algumas enzimas bacterianas podiam cortar moléculas de DNA em pontos específicos, as chamadas endonucleases de restrição. As endonucleases, né, que é uma ferramenta perfeita aí na engenharia genética, né, que perfeita no sentido de ser muito necessária, elas agem como tesouras moleculares. Elas cortam, como eu falei no início, se eu quiser só o trecho AB do DNA, ela pode só cortar o trecho AB de forma específica. E aí há vários tipos de endonucleases de restrição. Moléculas de DNA com diferentes sequências de nucleotídeos, quando cortadas por endonucleases de restrição, originam fragmentos de DNA de diferentes tamanhos, né? Então, como está mostrando aqui na imagem, tem aqui um endonuclease de restrição, a ECO-RT, né? E aí
tem dois pontos de corte, um inicial e um final. Quando corta aqui, ó, no caso aqui entre a guanina e a adenina e na outra entre a uracila e a guanina, né, nós temos aí um corte que vai separar esse DNA. Esse DNA que é um fragmento de restrição, certo? Ele vai ler aí em específico essa sequência, né? Vai ler em específico essa sequência e quando ela lê ali, ele vai identificar, opa, tem que cortar aqui e faz aí o corte. A separação eletroforética do DNA, de fragmentos de DNA. A análise de fragmentos do DNA originados pelo corte com alguma endonuclease em restrição é feita pela técnica de eletroforese. Então, assim, suponhamos que eu fiz um corte, mas como é que eu vou saber se esse corte realmente é o corte que eu estava esperando? Aí a gente vai fazer uma análise através da técnica de eletroforese. E é o seguinte, a eletroforese funciona da seguinte maneira, com um diferencial do potencial elétrico, né, gerada entre as extremidades da placa de gel, os fragmentos de DNA que têm carga elétrica negativa devido à ionização dos seus grupos fosfatos migram para o polo positivo. Né? Os fragmentos menores de DNA, atrás, vêm os fragmentos um pouco maiores e assim por diante. Então, ele vai fazer a atração, né, através de um diferenciado potencial de fragmentos de DNA, numa sequência de menores para maiores. Né? Então, atrai os menores e atrai maiores que esses menores, depois outros maiores. E aí, a partir dessa organização, os cientistas conseguem identificar qual fragmento foi cortado, digamos assim, pela endonuclease de restrição. Então, por exemplo, caso haja 10 tipos de fragmentos de DNA com diferentes tamanhos após a eletroforese, haverá 10 faixas separadas, correspondendo assim aos 10 tamanhos de fragmentos. O brometo de etílio é um dos mais utilizados. Ele se insere entre as bases nitrogenadas de ácido nucleico e floresce quando submetido à luz ultravioleta. A fotografia de gel sob luz ultravioleta permite aos pesquisadores registrar a posição e a espessura de cada faixa, né? E aí vai também usa também os marcadores de peso molecular, certo? Aqui é só um exemplo da utilização de eletroforese, onde vai separar os fragmentos de DNA e a partir dessa separação e aí a utilização de algumas substâncias, algumas vão ser iluminadas, né? E aí vão demonstrar aí, de acordo com a sua especificidade, qual fragmento foi partido, né? Então, a identificação de pessoas pelo DNA. Então, a gente sabe que é possível identificar o DNA de uma pessoa, né, por meio de uma técnica que consiste em picotar as moléculas de ácido nucleico com enzima de restrição, que é a endonuclease de restrição, e depois identificar o padrão de fragmento originado por meio de eletroforese em gel. Né? Então, lembre-se disso. Quem é que corta DNA? Endonuclease de restrição. Quem é que faz a identificação? A eletroforese em gel. O DNA fingerprint tem sido utilizado para a identificação de pessoas, para esclarecer dúvidas sobre a possível participação de sujeitos em crimes e para realizar testes de paternidade. Ou seja, esse DNA tem uma função social também. Né? Não é só uma função biológica e genética, mas a identificação de pessoas pelo DNA é utilizada também como forma de identificar suspeitos em crimes, para ver teste de maternidade, como é o caso mais comum, né, que vocês já devem ter ouvido falar. E nós temos essa sigla que é o VNTR, que é o número variável de repetições em sequência. Então aqui, ó, nós temos só uma ilustração, né, que seria a etapa de separação do fragmento de DNA por meio da eletroforese em gel. E aí, como é que a gente faz para identificar aí, como é que a gente faz para identificar o que seria, desculpa, por exemplo, como seria o filho, né? Se seria filho ou não desse pai. O que acontece é o seguinte, vai colocar aqui na primeira linha o material genético da mãe, na segunda linha o material genético do pai, na terceira o material genético do filho.
certo? Nessa terceira linha, só pode haver traços, né, essas marcações devido à eletroforese, que estão ou na mãe, ou no pai, ou em ambos, certo? Ou seja, vamos supor que todos os traços correspondam os da mãe. Aí, alguns traços não correspondem ao da mãe. Esses traços que não correspondem ao da mãe, necessariamente tem que corresponder ao do pai, porque ele que complementou o material genético. Se por acaso ele não corresponder, alguns, né, significa que ele não é o pai da criança. E se corresponder, significa que ele é o pai, né? Certamente. Então aqui, exercitando o que aprendemos. Investigação de um caso de assassinato. Foi feito o DNA fingerprint com o sangue do sujeito, com sangue encontrado em sua roupa e com o sangue da vítima. Veja que os padrões de barra da vítima e do sangue encontrados na roupa coincidem, indicando que o sangue da roupa do suspeito pode ser o da vítima. Isto é, um indício de que o suspeito pode ter participação do crime. Aqui, eles pegaram o DNA da vítima, pegaram o DNA do suspeito. Por que pegar o DNA do suspeito? Porque se por acaso, na calça e na camisa, o sangue fosse semelhante ao dele, não era o sangue, era dele, não era de ninguém. Não era de vítima alguma. Tá entendendo? Só que não. É semelhante a sequência é semelhante ao DNA da vítima. Logo, algumas conclusões criminais podem ser tiradas a partir daí, né? Investigação de um caso de estupro. Foi feito DNA fingerprint da vítima, do sêmen encontrado na vagina e de 3 suspeitos. Veja que o padrão de barra suspeito 1 coincide com o obtido na amostra de sêmen, evidenciando que ele pode ter participado do crime. Então aqui é o DNA da vítima, o DNA do sêmen, e nós temos 3 suspeitos, suspeito 1, 2 e 3. Se for ver aqui o DNA do sêmen e o DNA do suspeito 1, eles são semelhantes, né? O que dá aí para tirar algumas conclusões também. Teste de paternidade, também é a mesma lógica, certo? Foi feito o DNA fingerprint com o sangue da mãe, do bebê e dos 2 prováveis pais. O bebê teve 55% do padrão das barras da mãe e 55% dos padrões da barra do pai, que no caso pode ser o homem 2. Ou seja, aqui está o bebê e aqui está a mãe. Metade tem que ser semelhante da mãe, tem que corresponder ao da mãe. E a outra metade tem que corresponder ao do pai, certo? Ou seja, antes você tem que olhar o seguinte, você tem que olhar para o bebê para depois olhar para o pai, né? Para depois olhar para o pai. Você olha para cada listrinha desse, né? A lógica para ler isso aqui é o seguinte, você vai no bebê, né? Vai no bebê, olha uma listrinha, tem na mãe? Tem. Então, se não tiver no pai, tranquilo. Vai para outra listrinha, tem na mãe? Não. Então, o pai tem que ter essa outra, obrigatoriamente, porque tem que vir de algum lugar, certo? Então, a partir dessa leitura, a gente chega à conclusão aí. Então, vamos lá para essa questão do Enem, viu? 5 casais alegavam seus pais de um bebê. Confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, né? A banda da mãe e a banda do pai, comparadas à do bebê. Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? Então, como eu disse, vamos primeiramente olhar o DNA do bebê. Temos aqui no bebê uma lixa branca, outra lixa branca e uma lixa preta. Beleza. Essa lixa preta tem que ter correspondente ou no pai ou na mãe, certo? O casal 1 tem no pai? Não, mas tem na mãe, então beleza. Casal 2 tem no pai? Tem, então beleza. Casal 3 também tem no pai. Casal 4 não tem no pai, mas tem na mãe. Casal 5 não tem nem no pai nem na mãe, então já descarto. Só pode ser o casal 1, 2, 3 ou 4. Próxima linha preta. O casal 1 tem no pai ou na mãe? Não. Então descarta. O casal 2 tem no pai ou na mãe? Também não, então descarta. Ou só pode ser o casal 3 ou 4. Certo? 3 ou 4. Vamos para a próxima linha. Onde nós temos aqui, depois de 2 linhas brancas, uma outra linha preta. E a gente ficou entre a 3 e a 4, né? Se a gente for olhar na 3, o pai não tem, mas a mãe tem. E se for olhar na 4, nem a mãe e nem o pai tem. Logo,
o casal aqui, né, que é pai biológico desse bebê, não precisa nem ver o resto, que é desse bebê, é o casal de número 3, que seria a alternativa letra C. Então, na aula de hoje, nós estudamos sobre engenharia genética, sobre clonagem de DNA, sobre as tresuras moleculares, a eletroforese e a identificação de pessoas pelo DNA. Essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção, certo? É o Eugênio Logos com você. Assista as próximas aulas.